vamos chamar de Mãe Hu, tá? É um conto chinês que vai fazer vocês pensarem sobre as coisas que acontecem. Vamos lá? Vamos. Ela era bem velha, isso todo mundo sabia, mas ela nunca tinha revelado sua idade para ninguém. E, com certeza, se o fizesse, as pessoas se espantariam. Da estatura mediana, robusta, vestida sempre com roupas escuras de algodão grosso, os cabelos presos no colo na nuca, Mãe Hu tinha um rosto redondo e queimado de sol, com poucas rugas, de modo que aparentava muito menos idade e com o cabelo cheio de fios ainda escuros, os olhos pequeninos e brilhantes. Todas as manhãs ela saía de casa à mesma hora e caminhava com passos firmes, apoiada em seu cajado de madeira, em direção à grande montanha, que se erguia na entrada da aldeia onde ela morava, numa região remota da China. Sem parar para descansar, ela chegava ao topo da montanha e ia examinar a estupa circular edificada ali. A estupa é um monumento funerário que os budistas chineses costumavam construir antigamente. E aquela era uma delas. Só que na aldeia as pessoas ignoravam quem havia sido responsável por sua edificação. Tampouco sabiam por que e quando aquela estupa fora construída naquele lugar. Mãe Hu ficava um certo tempo lá em cima, rezando, e depois descia a montanha outra vez e voltava aos seus afazeres. Os vizinhos e outras pessoas do povoado não se lembravam de um único dia em que ela tivesse deixado de fazer aquilo. Ninguém sabia o motivo que a levava a enfrentar as dificuldades da árdua caminhada ou qualquer obstáculo que fosse para cumprir rigorosamente aquela ação considerada completamente sem sentido para toda a gente do lugar. A bem da verdade, as pessoas achavam que Mãe Hu era meio maluca. Os velhos costumavam fazer coisas bem estranhas, pensavam. À medida que sua idade ia aumentando, mais penosamente, Mãe Hu subia a montanha, curvada sobre seu bastão, os olhinhos atentos e determinados, sem que ela se importasse, se era acompanhada pelo sol, pela tempestade ou pelo fustigante vento do inverno. Aconteceu que, um dia, alguns meninos brincavam perto da estupa e viram quando Mãe Hu apareceu numa curva do caminho, um pouco abaixo de onde estava. Lá vem a velha como sempre, disse um deles. Como é que pode uma coisa dessa? Meu pai disse que ela nunca faltou um dia. O que será que ela veio fazer aqui? Ninguém sabe, respondeu outro menino. E se a gente perguntasse? Disse o meninozinho que brincava com graveiros. Todos, de acordo, decididos a divertir-se às custas da velha mulher, esperaram até que ela surgisse no topo da montanha. Muitos bons dias, senhora Mãe Hu, disseram eles em coro. Ela os cumprimentou muito séria, ofegante, depois da dura caminhada, e foi direto para a estupa, sem se importar com os olhares mordazes dos meninos. Começou a palpar a pedra, andando em volta da construção, examinando-a cuidadosamente. O que a senhora está fazendo, Mãe Hu? Perguntaram os meninos. Ela não respondeu até terminar sua reza. Depois sentou-se numa pedra baixa, enxugou o suor do rosto com a manga da camisa e respirou profundamente o ar da manhã. Só então começou a falar. Há muitas gerações, meus antepassados têm subido a montanha, todos os dias para olhar a estupa. Eu aprendi a fazer isso com o meu pai, que morreu com 120 anos, e que, por sua vez, aprendeu com meu avô, que viveu 130 anos e herdou a tarefa de seu pai, que viveu 200. E assim, muitos antes deles fizeram a mesma coisa, dia após dia. E eu prometo a vocês, crianças, que até o dia de minha morte não deixarei de cumprir o que me foi legado, como fiz até hoje. Mas olhar a estupa para quê? Perguntaram outra vez os meninos, achando aquilo tudo muito engraçado. Eu venho ver se ela está manchada de sangue, porque, segundo essa velha sabedoria, transmitida de geração em geração, pelos mais velhos de minha família, no dia em que aparecer uma mancha de sangue na estupa, a montanha vai desmoronar, as pedras vão rolar sobre a aldeia e ela será totalmente destruída. Os meninos se entreolharam sem conseguir conter o riso. Olhe, Mãe Hu, disse um deles fingindo enorme preocupação. Por favor, se isso acontecer, não deixe de ir até as nossas casas para nos avisar.
O quê? Disse mãe Ru, arregalando os olhos. Não pense que tem esse trabalhão danado todos os dias só porque quero salvar minha pele. Claro que não. Eu não tenho medo da morte. Já faz tempo que a espero. Com tranquilidade. Eu faço isso por vocês. Por todas as crianças que ainda têm muito que viver. Ainda que meu velho corpo não aguente mais de tanto cansaço. Não se preocupem. Eu olho com muita atenção. Se aparecer uma única mancha de sangue na estufa, nem que seja bem pequena, desço correndo e aviso todo mundo. Mãe Hu levantou-se e tomou o caminho de volta à aldeia. Os meninos ficaram ali, rindo do absurdo daquela crendice, até que um deles teve uma ideia. Que tal se a gente inventasse uma farsa para acabar com essa bobagem de velha tonta? A gente podia pedir um pouco de sangue de carneiro lá na torre e espalhar pela estufa antes que Mãe Hu chegasse. Quem sabe, na hora em que ela perceber que a montanha não se mexeu nem um pouco do lugar, que a profecia não vingou, ela desista de vir aqui todos os dias. Os meninos riram bastante, imaginando o que ia acontecer no dia seguinte. O plano foi realizado. Os meninos até contaram sua ideia aos homens da aldeia. E eles se divertiram muito também. De manhã cedo, Mãe Hu deixou sua casa e enquanto andava pelas ruas, as pessoas a olhavam de um jeito diferente, sorrindo com malícia, exagerando nos cumprimentos que lhes fazia. Mas ela não notava nada, porque seus olhos estavam fixos no céu. E ela começou a inquietar-se. Os sinais não eram nada bons, segundo seu modo de perceber as coisas. Havia muitas nuvens densas acumulando-se rapidamente. E quando ela começou a subir a montanha, sentiu uma aperto estranho no coração. No povoado, ainda estava disponível, mas na atenção estava muito bom e na festa estava fazendo e preparada. Não demorou muito e todo mundo ouviu gritos lancinantes vindo do alto da montanha. Todos abandonaram seus afazeres para ver Mãe Hu descendo a montanha aos professores, caindo e levantando de novo, erguendo os braços para o céu. Na entrada da aldeia, ela começou a gritar, o coração quase saindo pela boca. Depressa, depressa! Não se pode perder um minuto sequer. Juntem suas coisas mais valiosas, seus filhos, seus netos, e sumam daqui, o mais rápido possível. Antes do anoitecer, a montanha vai ruir e toda a aldeia será arrasada. Calma, Mãe Hu, diziam todos. Risa não poder mais. Nós não temos medo da morte. Eles falavam, pensando no sangue de carneiro que enganar a pobre terra. Deixem de brincadeiras, eles imploram. Fujam imediatamente. Vocês não imaginam o tamanho da desgraça que vai acontecer. Mas ninguém lhe dava as ouvidas. Ela ainda bateu com os punhos cerrados em algumas portas e janelas, mas como as pessoas não vieram abrir dela, a primeira, voltou para casa. Lá, chamou as crianças, jovens e adultos de sua família, e juntos arrumaram uma pequena bagagem, algumas relíquias dos antepassados, e logo depois deixaram o povoado para trás e para sempre. No final da tarde, as pessoas voltavam para suas casas depois do trabalho, quando o céu escureceu de repente. Um estrondo ensurdecedor aterrorizou a todos, mas ninguém ficou vivo para saber de mais nada. Durante 3 dias inteiros, a aldeia permaneceu envolta nas mais profundas trevas. Na manhã do 4º dia, a luz foi surgindo devagarinho para a poeira. Não havia mais montanha, nem estufa, nem aldeia. Mãe Hu e sua família foram os únicos sobreviventes dessa misteriosa tragédia que chegou até nós nesse relato cuidadosamente guardado na memória das gerações. Bom, gente, essa é a história aqui da Mãe Hu. Vocês prestaram atenção no que fala a história? Sobre uma velha que ela tinha o quê? Um conhecimento que ninguém quis escutar. Eles queriam brincar com o conhecimento dela. Só que aí no final o que aconteceu? Ela, com o conhecimento que ela tinha, ela acabou enxergando aquilo que realmente ia acontecer e somente ela se salvou. O restante da vila acabou falecendo porque não acreditou nas palavras dela. Então, gente, a gente tem que pensar muito, escutar os mais velhos, né? Ver que nos mais velhos a gente encontra sabedoria, experiência,